A SAF do Santa Cruz pode ser a maior fora do eixo do futebol brasileiro. No vídeo de hoje eu quero trazer a minha opinião baseada tanto em relação aos números já apresentados em outras SAFs aqui do futebol brasileiro e analisar também o potencial do Santa Cruz, algo que o torcedor, claro, o torcedor tem a sua paixão, mas por conta dos últimos anos na Série B, às vezes a torcida até perde a dimensão do tamanho que é a sua equipe. Eu quero trazer a minha opinião a respeito desse cenário, o que dá para o Santa Cruz sonhar dentro da sua realidade de SAF, dos parâmetros do futebol brasileiro, porque não é tão simples assim. O futebol brasileiro ele é complicado, ele é ajustado e com muitos clubes grandes. E eu quero dar o meu pitaco também sobre essa história, como o Santa Cruz pode se encaixar e colocar, né, se de novo dentro do mapa dos grandes do futebol brasileiro, algo que o Santa Cruz sempre deveria participar. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Carp. Conto com a inscrição de cada um de vocês, inclusive quando atingirmos essa marca de 70 mil inscritos, iremos sortear uma camisa original do Santa Cruz, do seu clube do coração. Então o primeiro passo é se inscrever aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o assunto SAF no Santa Cruz, um assunto bastante latente nos últimos dias, e aquela questão envolvendo os valores e uma análise ainda mais profunda que eu quero fazer no vídeo de hoje, envolvendo em relação ao potencial do Santa. O que eu enxergo que o Santa Cruz é capaz de fazer? Não dá para mensurar, por exemplo, uma SAF num valor mais alto neste momento de compra do que equipes como o Flamengo, o Palmeiras, que não viraram SAF ainda, ou até mesmo em relação ao Bahia, recentemente vendido também ao Grupo City. Os valores são próximos, mas em relação ao investimento no longo prazo, a tendência é que o Bahia, por exemplo, tenha feito um negócio melhor inicialmente do que do Santa Cruz. É algo normal, até por conta do Bahia naquele momento estar bem financeiramente, não era um clube mega endividado, só estava na segunda divisão. O cenário do Santa Cruz hoje ele é mais embaixo. Ainda assim, eu enxergo o Santa Cruz com potencial de, claro, sendo uma SAF coerente, uma SAF com bons donos e vislumbrando esse longo prazo, de sim figurar entre os principais clubes do futebol brasileiro. Por que não é tão simples assim a gente fazer essa previsão? Em primeiro aspecto, a quantidade de grandes clubes que a gente tem não só no futebol nordestino, mas também no Brasil. Porque assim, é fácil, né? Você pegar ali a mídia do eixo e falar os 12 grandes do futebol brasileiro. Não é tão simples assim, tá? Você analisa apenas essas 12 equipes. Não dá para dizer que são as únicas, né? Além dessas aqui, eu já adiciono sempre o Atlético Paranaense dentro da mesma lista, além dos outros clubes regionais. Não dá para a gente excluir, por exemplo, no Centro-Oeste o Goiás, não dá para excluir o Atlético Paranaense e o Coritiba lá no Paraná. Ainda no Nordeste eu considero pelo menos 4 clubes com esse potencial. Eu considero 6 grandes, né? Na minha opinião seria o Santa Cruz, o Sport, em Pernambuco, o Bahia e o Vitória, o Fortaleza e o Ceará, e teria o Fortaleza e o Ceará. E aí fica o Náutico, né? O Náutico seria esta minha incógnita, por exemplo, de um clube que tem um potencial grande também, mas que nos últimos anos diminuiu bastante. A torcida também é menor do que em relação aos outros clubes que eu citei, mas dá pra gente considerar o Náutico também tranquilamente como os 7 principais clubes do futebol nordestino. Ainda tem os outros como o CSA, o CRB e o Sampaio Corrêa. Sem considerar as SAFs, né? Clubes que basicamente não existiam neste aspecto de Série A, como por exemplo o Cuiabá, o Red Bull Bragantino, acabaram chegando para ficar, né, no futebol brasileiro. Então o que eu quero dizer é, há muitos clubes grandes desta maneira, clubes já estruturados. A gente não vê, por exemplo, mais aquele Palmeiras endividado, um Flamengo brigando contra o rebaixamento. Isso não vai existir tão cedo aqui no Brasil. Então, para esta ascendência tão rápida assim, ela não é simples. Então, é um trabalho de longo prazo. Ainda assim, eu acho que o Santa Cruz ele tem totais condições de se colocar, por exemplo, em um aspecto futebolístico, tanto em relação a investimentos, quanto também em questão de títulos, de boas participações, recentemente falando, como o Fortaleza. O Fortaleza, o Bahia, o Atlético Paranaense, o auge, por exemplo, de clubes como o Coritiba, o próprio Santa Cruz, o Sport, o Goiás, que podem não ter conquistado grandes títulos regularmente, mas teve uma grande fase de pelo menos 5, 7 anos, estando na Série A, figurando em fase final de Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Não dá para chegar e falar para o torcedor que será, por exemplo,
um clube vitorioso, a ganhar a Libertadores em 5 temporadas. Não é isso que eu estou querendo dizer, porque não é um futebol tão simples de se fazer aqui no futebol brasileiro. Mas o potencial do Santa Cruz é sim de estar pelo menos, tá, na Série A do Campeonato Brasileiro e ser um clube regularmente na primeira divisão. Esse é o mínimo. O que eu considero ser um auge? Aquilo, por exemplo, para mim a grande inspiração é o Atlético Paranaense em relação aos clubes fora do eixo. Claro que hoje não, né, porque o Atlético está na Série B do Brasileirão, mas um clube que, por não ser SAF, conseguiu fazer o seu estádio, muito bonito, conseguiu chegar 2 vezes na final da Libertadores, 2 títulos também da Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, mas se fosse para mim considerar aquilo que o Santa Cruz tem de potencial, é sim para brigar na frente. Então quer dizer que, por exemplo, não dá para ser um clube igual o São Paulo, o Palmeiras? Aí eu enxergo muito mais a visão de talvez 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque são cidades que naturalmente elas movimentam um dinheiro maior, então você saindo da estaca zero. A questão financeira de clubes que estão, né, por exemplo, nas capitais, eles são muito maiores em relação aos clubes do interior, assim como o Santa Cruz vai ter um potencial de torcida muito maior do que, por exemplo, um clube que está no interior de Pernambuco, no interior da Bahia. Faz parte, né? Essa questão também tem que ser levada em consideração. Só que eu vejo, por exemplo, hoje o Santa Cruz com potencial já de pegar uma SAF, já tendo uma camisa pesada, não estamos falando de um clube que está começando do zero, como foi o caso do Retrô, ou de uma equipe que, beleza, pode ter tido seus auges, mas que não é um clube grande do Brasil, como era o Red Bull Bragantino, uma capacidade de sócio-torcedor, o estádio próprio também, e tendo já essa camisa pesada com grandes conquistas no futebol nacional, eu vejo que isso são parâmetros para sim considerar o Santa Cruz com um potencial gigantesco das SAFs aqui no Brasil, claro que desde que seja bem administrado. Em relação, por exemplo, aos valores, né, teve já alguns estudos aqui no Brasil, ou divulgada, inclusive no final do ano passado, sobre alguns valores estimados das SAFs aqui no Brasil, um estudo feito pela Sports Value, divulgada pela CNN naquele momento. Há alguns valores até coerentes, mas outros meio sem sentido, né? Aqui dos clubes listados. O Atlético Mineiro com valor de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Ainda desses clubes, por exemplo, do G12, sem dívidas, eles não foram negociados. Então eu penso que, por exemplo, um marco para o futebol brasileiro vai ser quando um Palmeiras, um Flamengo for negociado com a SAF, e também o Atlético Paranaense para os clubes regionais, tá? Para equipes como o Santa Cruz, o Goiás, o Sport, o Coritiba, o Atlético Goianiense, o Cuiabá. A venda, por exemplo, da SAF do Atlético Paranaense será um bom parâmetro. Eu não acho, por exemplo, que o Atlético Mineiro tem um valor maior do que o do Cruzeiro. Isso desconsiderando o patrimônio, por exemplo, de estádio, até porque não se leva isso em consideração. Outros valores, por exemplo, do Bahia ficou em 875 milhões, algo próximo, né, daquilo que foi vendido, a sua SAF, o Fortaleza 754, o América 838, inclusive teve uma sondagem de um grupo austríaco no ano passado para contar com o América por esse valor, mas, por exemplo, Coritiba 416. Na minha opinião, em hipótese alguma, o América tem um valor maior do que, por exemplo, o Coritiba, em relação a tudo, né? História, a potencial de revelação de jogadores, a torcida, enfim. Então, eu penso que o Santa Cruz ele tem que pensar em, no mínimo, esse valor exato de 1 bilhão de reais para, definindo-se, claro, né? Esse valor vai ser investido em quantos anos? Em 10, em 15, em 20, para buscar sair do lugar. Algumas SAFs que já fecharam aqui no Brasil, passando os valores, o Bahia com o Citigroup, 700 milhões de reais em 15 anos, não foi considerado o valor utilizado para pagar a dívida dentro desse levantamento. O Botafogo, um investimento de 700 milhões de reais, lá em 2022 também, o Cruzeiro de só 400 milhões até 2026, acabou que o Ronaldo vendeu, né, e possibilitou a chegada de investidores maiores. O Coritiba, um comprador de 1 bilhão e 100 milhões de reais em basicamente 10 anos, se eu não estiver enganado, 90% da sua SAF. O Cuiabá já foi vendido lá em 2021, só que os valores não foram divulgados. O Vasco da Gama, em 3 anos, 700 milhões de reais de investimento. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse cenário. Eu sou, sim, totalmente favorável à modernização, profissionalização do futebol brasileiro e penso que o caminho da SAF é o melhor para isso, já que você tem um profissional, tem quem está perdendo dinheiro, diferentemente de uma figura de um CEO, de um presidente, melhor dizendo, de um modelo associativo, tem quem perca e tem quem ganhe. Acho que isso é o que move também o ser humano
e no futebol não deveria ser diferente. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. E confira os nossos outros trabalhos também, o link do meu canal do Goiás você encontra aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!